Saudações. Essa é uma tentativa nossa de explicar em menos de 10 minutos por que a economia dos Estados Unidos está indo para o buraco e nada pode impedir isso, nem retirar eles de lá. Esse gráfico mostra o aumento da inflação ao longo da história dos Estados Unidos. Se vocês repararem, antes da criação do Federal Reserve, a taxa média de inflação anual era negativa. Quer dizer, o dólar era uma moeda que apenas se valorizava. A partir da criação do Federal Reserve, principalmente a partir do fim do padrão dólar-ouro, quando a economia americana foi fortemente financiarizada, o que aconteceu? As taxas de inflação começaram a subir, ou seja, uma parcela cada vez maior da renda foi sendo apropriada pelos bancos. E todo um sistema político foi criado para favorecer esses banqueiros. President, I know you're running for president. You are distressed that the Ukrainians don't have enough American tanks. Every city in the United States has become much worse over the past 3 years. Yeah. Drive around. There's not one city that's gotten better in the United States. And it's visible. Our economy has degraded. The suicide rate has jumped. Public filth and disorder and crime have exponentially increased. And yet, your concern is that the Ukrainians, a country most people can't find on a map, who've received tens of billions of U.S. tax dollars, don't have enough tanks. I think it's a fair question to ask, where's the concern for the United States in that? Well, it's not my concern. Vimos que na nação que encarna o capitalismo, o aumento da pobreza, da fome, do desemprego, da falta de moradia não é algo que diz respeito ao presidente da República. Nós já vimos isso no governo anterior. Mas a dívida é um problema enorme e ela cresceu muito com a ascensão de governos liberais. Na verdade, desde Ronald Reagan. A dívida pública do governo central é de 32,3 trilhões de dólares. A dívida estudantil, 1,8 trilhão de dólares. O déficit comercial é de mais de 1 trilhão de dólares anuais. A dívida de governos locais e regionais é de mais de 11 trilhões de dólares. O déficit em conta corrente é de 34 trilhões de dólares. A dívida externa é de 24,5 trilhão de dólares. E aí vem uma que aperta, mas aperta doída, aperta pesado. A dívida imobiliária, que já está chegando nos próximos 17 trilhões de dólares. Essa dívida é problemática. Vamos tentar entender por quê. O que está acontecendo efetivamente nos Estados Unidos? Os preços dos imóveis subiram muito nos últimos 2 anos, principalmente. Existe uma queda de 20% no número de novas casas construídas e uma queda de 50% no volume de vendas. Daqui a pouco vai sobrar um estoque muito grande. Por quê? O número de casas construídas está caindo 20% e o número de vendas está caindo 50%. Mais casas do que são necessárias estão sendo construídas. Vai ter um estoque, possivelmente daqui a pouco, e os preços dos imóveis vão desabar muito mais. Sempre quando você tem um grande estoque, quando você tem uma grande oferta e pouca gente procurando por aquilo, por conta do cenário de inflação, por conta do cenário da insegurança, por conta do próprio Banco Central americano dizendo que vai ter que elevar os juros e naturalmente as pessoas, as empresas vão sofrer, vão ter que demitir e tudo mais, as pessoas já se preparam e, poxa, o juro da dívida está muito mais alto, muito mais caro, a conta não está fechando, as pessoas não vão querer mais comprar e você pode ter uma queda muito importante, muito grande nos preços dos imóveis nos Estados Unidos. Estamos vendo uma crise de demanda no mercado imobiliário americano. Uma crise de demanda no mercado imobiliário comercial, residencial e a outra parada, tá? Outro leading indicator são os carros. Car loans, empréstimo que as pessoas fazem para comprar carros. Cara, esse número está numa mínima histórica. O que isso traz de conclusão pra gente? Se o filho da puta não tem dinheiro para comprar carro, não está conseguindo pagar a prestação do carro dele, aonde que ele vai arrumar dinheiro para comprar um apartamento ou uma casa? O cidadão aí fez uma pergunta muito pertinente, aonde ele vai arrumar dinheiro? A dívida total dos Estados Unidos, se você soma as rubricas, ultrapassa 124 trilhões de dólares. E à medida que os juros aumentam, vamos supor, o juro estava muito baixo, próximo de zero. Então, se fosse um juro médio de 3%, a cada ano essa dívida subia 3,6 trilhões de dólares. É um número muito grande, mas considerando um PIB de 27 trilhões, no limite é pagável. Agora, quando a taxa de juros cresce, em algumas situações a taxa de juros ao consumidor está chegando a 23%, e a taxa de juros da economia é 5,25%, mais os 3% do redesconto e tal, vamos por 8%. 8% de 125 trilhões são 10 trilhões
por ano, na média, mas é mais. Para o consumidor, para os mais pobres, isso é mais caro. O problema do capitalismo financeiro americano, não é a dívida. Ele vive da dívida. Certo? É assim que o setor financeiro extrai dinheiro de toda a economia. Do setor produtivo, da indústria, do comércio, da agricultura, da pecuária, da pesca, da mineração. É assim que os bancos roubam dinheiro de toda a sociedade. Essa prática de vampirismo social, na verdade, ela é muito antiga. Ele está nas raízes daquilo que se costuma chamar de civilização ocidental. E é vendido como se fosse uma coisa positiva, mas não é. O Ocidente não é baseado no direito romano e na filosofia grega. O Ocidente é baseado na escravização e na dívida. Nesse vídeo que eu fiz, eu tento explicar isso com mais detalhes. A dívida, incrivelmente, ela não é o problema. O capitalismo trabalha com dívida. Nesse ponto, ele tem muito em comum com o escravismo romano. O escravismo romano era um sistema também lastreado em dívida, certo? A dívida era fundamental para o funcionamento do escravismo romano. Não é só o trabalho escravo. O trabalho escravo é a dívida. Inclusive, o grande fator que diferenciava historicamente as civilizações orientais do Ocidente é exatamente a questão da dívida. As civilizações asiáticas, Egito, os hebreus, fenícios, os povos da Mesopotâmia, os povos da Anatólia, os povos do Planalto Iraniano, as civilizações asiáticas, elas tinham mecanismos de cancelamento de dívida. Seja em períodos temporais, os judeus, por exemplo, a cada 50 anos, a escravidão e as dívidas eram canceladas. Mas normalmente, sempre depois de uma grande vitória, de assumir um novo rei, as dívidas eram canceladas. E esse era um papel importante de um rei e um acontecimento muito significativo e necessário para o funcionamento dessas civilizações. Impedir o surgimento de uma elite que controlasse pela dívida a população e a economia, certo? Aí aconteceram duas coisas. Quando você fala o Ocidente, as origens do Ocidente, cara, as origens do Ocidente são escravidão e dívida. Então, como você define o Ocidente? Na sua origem, escravidão e dívida. É muito fácil, os gregos contribuíram com a filosofia e os romanos com o direito. Mas isso é uma bobagem. Certo? Os gregos com a racionalidade, a filosofia, uau! E aí você gasta muito tempo e mata muitas árvores para escrever muita bobagem sobre isso. Filosofia, racionalidade, os gregos, o mito. Cara, eu dei aula dessa merda, dessa porcaria por muito tempo. E me dava engulhos, porque eu estava mentindo, eu sabia que eu estava mentindo. Eu tinha consciência que eu estava mentindo. Gente, o papel fundamental dos gregos foi a filosofia, blá, 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 racionalidade, a busca da explicação racional do mundo, Tales de Mileto, blá, 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 os pré-socráticos, né, Parmênides, Heráclito, Demócrito, blá, 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 blá. E aí teve Sócrates, Platão, Aristóteles, blá, 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 blá. Teve Plotino, todo... Isso é uma... O papel dos gregos na civilização ocidental foi a escravização pessoal. As civilizações asiáticas, Egito, Fenícia, hebreus, povos da Mesopotâmia, Planalto Iraniano, eles tinham escravos. Mas não era escravização pessoal. Eram escravos por função específica. Pode parecer estranho, mas alguns dos povos escravizados pelos israelenses, por exemplo, tinham funções muito tópicas, tipo buscar água, certo? Ou, para citar outra civilização asiática, o Egito. Essas civilizações hidráulicas, né? Egito, Suméria, Caldeia, era fazer obras públicas. E a maior parte das obras públicas
Na verdade, por exemplo, as pirâmides, a maior parte das pirâmides foi feita com trabalho. O tamanho desse pé de mandioca, a maior parte das pirâmides, a grande parte do trabalho realizado nas pirâmides foi feito com trabalho pago, não com trabalho escravo. O trabalho escravo era muito marginal. Foram os gregos, os indo-europeus, né? E aí especialmente gregos e romanos, mas os gregos, os pioneiros, que criaram a escravização pessoal. Tipo, o escravo não é uma propriedade do Estado, ou ele está submetido a um regime específico de trabalho, muito, né, tipo buscar água ou sei lá o que. Não, o escravo se tornou com os gregos a propriedade pessoal. Todas as conquistas da Grécia, os gregos desenvolveram a filosofia. Claro que eles desenvolveram a filosofia. Eles tinham gente para trabalhar para eles. Cara, eu já morei na roça há muito tempo. Aliás, até antes de eles roubarem meu pedacinho de terra, eu tinha terra. E eu posso garantir para vocês que no Cabo do Enxada você não filosofa. Certo? No Cabo do Enxada há muito pouca filosofia. Muito pouca filosofia. A gente tem que lidar com o mato. E é isso. Certo? Na ponta da foice também não tem muita filosofia. Nem no do cutelo. Os gregos desenvolveram a filosofia porque não tinham que trabalhar. Colocaram outras pessoas para fazer o trabalho para eles. Então a escravização pessoal e não a filosofia é a maior contribuição dos gregos para a civilização ocidental. Não nos enganemos. Foi a escravização pessoal. Que os romanos, eu fiz um fio na rede social das tretas, mandei essa parte muito bom, explicando o link profundo entre romanos e a escravidão. Quando os romanos são um povo afins aos celtas. Os povos latinos são afins aos celtas, os povos itálicos são afins aos celtas. E aos lusitanos. Incrivelmente, os lusitanos, sabe-se hoje por genética, por linguística, por arqueologia, que os lusitanos são mais afins aos itálicos do que aos celtas. E é estranho imaginar que os romanos são primos primeiros de um povo que foi parar 1000 quilômetros de distância, né? E que acabou dando origem a Portugal. Mas é o fato. É o fato. Os lusitanos e os romanos são afins. Estranho. O pessoal da Dácia também, onde hoje a Romênia é afim aos romanos. E não se imaginava isso. Quer dizer, já tinha-se uma ideia, principalmente no caso da Dácia, que deveria haver algum link. E hoje se comprovou. Mas o fato aqui é que lá nas suas origens mais célticas, quando ainda não estava clara a distinção do que era celta e do que era itálico, portanto uns 1400 anos, os ancestrais dos romanos já praticavam a escravidão. Na verdade, eles tinham um direito tão absoluto sobre os filhos que podiam vendê-los como escravos, e podiam alugá-los. E a escravidão por dívida era muito comum e implacável. Então, a história da civilização romana é a história da escravização. Vejam só, fala-se também um punhado de bobagem sobre o declínio do Império Romano. O chumbo, o cristianismo, muita coisa já foi culpada pelo declínio do Império Romano. Menos o que de fato causou o declínio do Império Romano, a baixíssima taxa de produtividade da economia. Como a maior parte do trabalho era escravo, e o escravo não é uma pessoa que tem muita motivação para trabalhar, certo? Como a maior parte do trabalho era escravo, o rendimento do trabalho em Roma era muito baixo. E outra, podendo valer-se de trabalho escravo, os romanos desenvolveram muito pouca tecnologia. Se você pega, por exemplo, a tecnologia dos chineses no século V, antes da Era Comum, e no século V, depois da Era Comum, então num período de 1000 anos, você vai ver uma evolução assombrosa das tecnologias chinesas. Agora, se você pega a tecnologia que os romanos empregavam no século V, antes da Era Comum, e no século V, depois da Era Comum, você vai ver um avanço tecnológico muito baixo. Por que os chineses
desenvolveram enormemente tecnologias. E isso é óbvio, né? Muitas das coisas que caracterizam até hoje a sociedade moderna são invenções chinesas. Por exemplo, o papel, né? Ficar no papel. Então, assim, e por que houve grande avanço na China e um avanço muito pequeno em Roma? Porque Roma não precisava de avanço tecnológico, era só recorrer a escravos. Quando cessou a capacidade de conseguir mais escravos, Roma entrou em declínio, pela sua dependência enorme do trabalho escravo e pela sua incapacidade de aumentar a produtividade. Porque, vamos pôr, Roma, a partir da conquista da Dácia, né? Isso foi no 2º século, ou início do 3º século, não estou me lembrando bem, mas a partir da conquista da Dácia, o expansionismo romano parou. Não tinha mais jeito de avançar pelo norte, porque os pictos e os germânicos já tinham estabelecido, falou assim, daqui vocês não passam. Não tinha mais como se expandir pelo nordeste, porque os partas também já tinham estabelecido, daqui vocês não passam. Não tinha jeito de estabelecer pelo sul, porque o Saara era um limite intransponível, não tinha jeito de se expandir pelo sudoeste, porque os núbios colocaram uma resistência implacável. O Império Romano, uma rainha núbia, colocou uma derrota devastadora para Roma. Não tinha jeito de expandir pelos desertos da Arábia e não tinha jeito de expandir pelo oeste, porque o domínio da navegação deles era muito baixo. Então Roma alcançou o seu máximo. Não tinha mais como se expandir. Cercada por pictos, por germânicos, por partas, por núbios, pelo deserto e pelo Oceano Atlântico. Encontrou seu limite. E aí, uma sociedade minimamente normal, ela teria feito a produtividade do trabalho crescer. Não podendo dispor de mais escravos, vamos fazer a produtividade do trabalho crescer pela técnica, pela tecnologia. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O número de escravos começou a declinar e o trabalho das pessoas rendia cada vez menos. Então, é uma economia de baixíssima produtividade. A economia romana era de baixíssima produtividade. Se você compara isso, eu não diria com a economia chinesa, que tem uma produtividade bem mais alta, mas o ponto realmente para comparar essa questão da produtividade é a civilização japonesa. 1 hectare de arroz sustentava 20 pessoas. 1 hectare de trigo, nas condições que Roma cultivava, mal sustentava 4 pessoas. Certo? Então, a produtividade do trabalho, repito, reitero, reafirmo, baixíssima, porque baseada no trabalho escravo, ela teve um papel crucial no fim do Império Romano. O outro foi o das dívidas. Certo? Mesmo quando o escravismo foi sendo substituído, né, pelo aquilo que viria a ser o feudalismo, a questão das dívidas permaneceu. Roma sempre foi uma sociedade baseada na dívida. A dívida era o fator de coesão da sociedade. O Estado romano servia para garantir a dívida em favor do credor, não do devedor. As sociedades asiáticas, elas estavam do lado do devedor. Por que do lado do devedor? Porque isso impedia o surgimento de uma elite que controlasse o crédito e a oferta de moeda. E, portanto, a disposição econômica da sociedade e da civilização. Quem controlava a economia egípcia era o faraó. Quem controlava a economia suméria era o... como é que ele chama? Patá? Um negócio assim, né? Uma classe mais sacerdotal. Quem controlava a economia assíria, quem controlava a economia caldeia, era o rei. A mesma coisa valia para o Irã, para os persas. O rei controlava a economia. E isso era possível não só pelo auxílio que o clero fornecia. Não, é muito mais complexo que isso. Era porque eles controlavam a classe de usurários. Veja bem, olha só como são as coisas. Nem Grécia, nem Roma tiveram uma classe sacerdotal. Repararam nisso? A classe sacerdotal era importantíssima entre os hebreus,
importantíssima entre os egípcios, importantíssima entre os caldeus, entre os persas, entre os elamitas, certo? A classe sacerdotal era muito importante. Em Grécia e em Roma, ainda que houvesse sacerdotes, eles não eram uma classe social. Eram pessoas comuns que exerciam determinadas funções em épocas específicas e ocasiões específicas. Não havia classe sacerdotal. Por quê? Porque a classe dos usurários, das pessoas que emprestam dinheiro a juro, das pessoas que endividam os outros, não queria concorrência. Esse é o ponto. E veja, na transição do escravismo para o feudalismo, a grande mudança é exatamente o aparecimento de uma classe sacerdotal. O surgimento dessa classe sacerdotal no feudalismo, representado então pela Igreja Católica, impediu o desenvolvimento da economia escravista e baseada em dívida. Perfeito? Então, veja, o escravismo era um tipo de sociedade baseada na escravidão e nas dívidas. O feudalismo era uma sociedade autossuficiente, né? Uma sociedade autossuficiente, descentralizada, com obrigações desiguais, mas recíprocas. E isso não é possível havendo escravidão e havendo essa sociedade por dívidas. Isso não rolaria, certo? Não rolaria. É incrível isso, e engraçado, esses detalhes da história passam despercebidos para a maioria dos historiadores, porque a formação econômica é meio deficitária. A discussão de geografia também tem muita coisa errada, porque as pessoas desconhecem economia. Na verdade, foi por isso que eu estudei economia, para entender algumas coisas. Me ajudou demais na conta, sabe? Me ajudou muito. Então o capitalismo, aí entra a diferença do capitalismo para o feudalismo. No capitalismo, volta a existir uma classe sacerdotal, principalmente entre os protestantes, certo? Claro, tinha entre os católicos, mas o protestantismo, você vê o que é o pastor? É um parasita social, cara. Patese, lembrei o nome da classe sacerdotal suméria, Patese. O que é o pastor protestante? Ele é um parasita social. Ah, mas o padre também recebe dinheiro, sim, da igreja, não dos fiéis. Embora possa parecer a mesma coisa, é diferente, certo? É diferente. O pastor pode almejar a riqueza. Na verdade, esse ponto de você pegar dinheiro dos fiéis é tão importante que a Igreja Universal do Reino de Deus, um dos motivos dela ter sido expulsa de Angola e de um punhado de país, é que ela forçava os seus pastores a fazer vasectomia, para que o filho não concorresse com a igreja na aquisição dos recursos. Uau! Certo? E aí outra coisa interessante é que o catolicismo originalmente ele tinha uma visão muito negativa da prática da usura, muito negativa. Quando Max Weber escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele usa o Geist, o espírito, quase que de maneira irônica, porque o espírito do capitalismo é a dívida. E veja só, mas e a escravização? Aí foi a grande sacada do capitalismo. Se vocês estudam a relação de escravidão no período romano, vocês vão descobrir que a manutenção do escravo cabia ao senhor. O senhor deveria alimentá-lo, abrigá-lo, vesti-lo. Certo? O escravo não só era caro, como ele exigia uma manutenção também dispendiosa. O capitalismo mata dois coelhos com a cajadada só. Primeiro, o trabalhador assalariado é gratuito. Na verdade, a criação do desemprego é fundamental para que o capitalismo continue existindo, cara. Teve um mano aí,
Até postei um trecho de vídeo dele. Um líder desses motoboys, de verdade, esse que trabalha com motoboy, não aquele que faz arruaça na Bolívia, não, né? O que sai queimando estátua. Tô falando de motoboy de verdade. E ele comenta o seguinte, cara, se a gente tivesse saúde, educação, tivesse pelo menos o básico, a gente não era obrigado a se sujeitar a esse tipo de coisa. E é verdade, o desemprego tem um papel importantíssimo no capitalismo. Veja o Bozo, gente, veja aquele miserável. Veja o próprio Temer, o Fernando Henrique Cardoso. Sabe, o Fernando Henrique Cardoso até trabalhou, apesar de ele ter apresentado com 30 e poucos anos, ele trabalhou uma parte da vida. Né? E o Temer também, de certa forma. Agora, o Bolsonaro nunca trabalhou na vida, ele nunca trabalhou na vida. A vida inteira ele foi um parasita. E colocou os filhos na mesma carreira, né? E vejam só, o que ele fala? A pessoa vai ter que escolher entre ter direito e ter emprego. Essa é a função do desemprego na sociedade capitalista. Você não tem que comprar o escravo. O trabalhador vai correndo atrás de você, atrás de migalha. A escravização, ela tinha um custo muito alto. O trabalho assalariado, não. Você passa todos os ônus para o trabalhador. Foi os capitalistas ingleses que descobriram esse cara, né? Depois os enclosures, né, e tudo mais. O que eles fizeram? Eles passaram a punir a vagabundagem com a morte. Você pune a pobreza. Se você pune a vagabundagem, que não tem emprego, com a morte, os caras vão ter que trabalhar por qualquer coisa, senão vão ser enforcados. E essa era a ideia. Você trabalha por qualquer coisa. E aí o trabalhador vai até você. Certo? Quantas pessoas não se submetem a trabalhos que elas não gostam, a conviver com pessoas que elas não suportam, em situações que fazem mal para elas. E tem toda essa palhaçada, né? O colaborador, gente, por favor, a família da empresa, por favor. É sério isso? Que jossa é essa? Perfeito? Então você tem toda essa conversinha, porque o capitalista entendeu, já o capitalista inglês, que ele não precisava garantir a alimentação do trabalhador. Ele não precisava garantir o abrigo do trabalhador. Certo? Ele não precisava garantir a vestimenta do trabalhador. Ele podia deixar o trabalhador se fuder, cara. Vá se fuder, morre aí, desgraça. Tô nem aí não, morre. Então, a condição de vida do trabalhador, por estranho que isso possa parecer, é pior do que a do servo na idade feudal, na era feudal, do feudalismo europeu. O senhor feudal era um sujeito que vivia do trabalho do camponês, mas o camponês trabalhava pouco mais que a metade que o assalariado hoje, certo? E em relação ao escravo, o trabalhador assalariado trabalha muito mais em condições muito piores. Nossa, Leida, você está falando que o trabalho assalariado é pior do que o trabalho escravo? Sim, sim. A não ser caso você analise situações como a brasileira, né? O escravo brasileiro vivia em média 8 anos. Era uma situação única no mundo, pela crueldade e pela perversidade da nossa elite. As pessoas que fazem parte da nossa elite hoje são as pessoas cujos ancestrais escravizaram seres humanos no passado. Ou, no caso dos descendentes europeus do Sul, que assassinaram indígenas, né? A ocupação do Sul, e aí todo mundo fala, aqui tinha uma floresta, chegaram os colonos, né, derrubaram a floresta, transformaram isso aqui numa coisa produtiva. Não, os filhos da puta assassinaram 300 mil indígenas. Então, a floresta, você pode pensar que derrubaram a araucária, que é uma das madeiras mais valiosas do mundo, para fazer papel higiênico. Ok, mas o principal problema é que aqueles filhos da puta mataram 300 mil indígenas, principalmente Caingangue e Guarani. Sabe? Os colonos, né? Não, é isso, eles assassinaram indígenas. É claro que teve a participação do imperador, né, e da república nesse crime. Mas a lógica foi essa. A lógica foi essa, cara. Sabe, a vida do trabalhador assalariado, era pior do que a do trabalho escravo. Não no Brasil, porque no Brasil o que foi feito com indígenas e africanos não havia sido feito. Sabe, mas não dizer que nunca aconteceu na história humana. Os citas,
eles tinham o hábito de vazar os olhos das pessoas que eles escravizavam. Certo? Pegavam um indivíduo na guerra ou comprado, acendiam uma espécie de óculos de metal, tipo aquele de marcar gado, colocava na brasa e chegava perto do olho do escravo. E aí, igual acontece com a clara do ovo, o líquido, chama o humor vítreo, né, do olho também acontecia a mesma coisa. E a pessoa ficava cega. Por quê? Porque os citas não queriam que o escravo se distraísse do trabalho de bater leite para fazer manteiga. Então, talvez com exceção dos citas, não teve na história humana um tipo de escravização mais perversa na história humana do que a levada a cabo pela elite brasileira. Então, quando a gente fala que a vida do trabalhador assalariado era pior do que a do escravo, nós não estamos nos referindo ao Brasil. Porque o caso brasileiro é de uma indecência que não tem par no restante da humanidade. Certo? Mas o fato permanece. O trabalhador escravo trabalhava menos que o trabalho assalariado, vivia melhor, comia melhor. Tinha uma vida melhor do que a do trabalhador assalariado. Certo? A lógica do capitalismo é essa, cara. A gente tem que entender como é que o sistema funciona. Então, quando a gente fala de Ocidente, em vez de, oh meu Deus, o direito, cara, para que serve o direito? Olha a invenção fantástica que foi o direito romano. É a maneira de você impor às classes dominadas, né, os seus valores e colocar eles para trabalhar para você, cara. Você está fudendo todo mundo para garantir os privilégios de uma elite. Olha o Brasil. Não foi o caso de uma mulher, cara, foi jogado um desembargador, escravizou ela, uma senhora negra, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu que não, ela era da família. O argumento do desembargador funcionou, é como se fosse da família. Teve um caso semelhante na Bahia também, como se fosse da família. Como se fosse da família, analfabeta. Mantiveram ela analfabeta. Quando essa família de filhos de uma morrer, será que essa mulher escravizada, que era como se fosse da família, vai receber parte da herança? Certo? Ou o argumento é como se fosse da família, só serviu para passar a mão na cabeça de juiz que escravizou seres humanos. Então isso é o judiciário, cara. O judiciário brasileiro é lava-jato. O judiciário brasileiro é essas coisas que vocês estão vendo aqui. É para isso que serve a lei. Certo? Roma introduz a lei para fazer prevalecer a iniquidade. Certo? A ignomínia, a desonra, a vergonha. Essa é a lógica, cara. Essa é a lógica. Então, quais as contribuições de gregos e romanos para a civilização? A escravização e a dívida, garantidos pelo direito. É isso. E a gente tem que acabar com essa história. Refletindo sobre o direito romano, é praticamente impossível não considerar que as suas preocupações basilares estavam relacionadas com a posse da terra, os escravos e a disposição política e social. Vamos começar do começo. É lícito supor que o povo itálico descende genética e culturalmente de povos ítalo-célticos que vieram do outro lado dos Alpes e que já praticavam a escravidão antes mesmo de se assentarem no baixo curso do rio Tibre, cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. A escravidão era um elemento muito importante na sociedade romana. Sabe-se que, primitivamente, os pais podiam inclusive vender os próprios filhos como escravos, e a dívida não paga poderia tornar qualquer um passível de ser escravizado. Esse é o caso não só entre os latinos, como provavelmente também entre os faliscos, um povo irmão deles que foi dominado pelos etruscos. O mesmo ocorria também com todos os demais povos itálicos. A escravidão era muito mais comum entre eles do que entre os parentes desses, os celtas. Dominando desde 1000 anos antes da Era Comum, os latinos muito provavelmente escravizaram a população local. Fato esse que pode ser atestado inclusive pela evidência genética. A origem do direito romano pode ser visualizado num conjunto de costumes escritos, e talvez nem seja muito adequado chamar esse conjunto de leis, as chamadas 12 tábuas, escritas no 5º século antes da Era Comum, já no período republicano,
e que permitiam a escravidão por dívida que os pais alugassem os seus filhos. Diferente dos povos orientais, que perdoavam as dívidas de tempos em tempos, para os romanos ela era tão importante que os devedores poderiam ser punidos com a morte. É interessante notar que mesmo no seu início, Roma não era uma etnocracia, como é o caso dos Estados Unidos, onde indígenas e africanos escravizados sequer eram considerados gente. Mais do que a origem étnica, por mais que ela importasse, parece ter sido mais relevante aos romanos o dinheiro. Nesse sentido, a Tábua 12 é bastante ilustrativa em relação ao modo de produção escravista romano, pois ela deixava claro que os escravos eram considerados objetos, sendo incapazes para todos os atos e sem nenhum direito. Ser escravo não era apenas não ser livre, era deixar em Roma de ser humano. No V século antes da Era Comum, os romanos já tinham a sua própria escrita, herdada dos etruscos e dos gregos. 2 séculos seguintes, quando a República Romana já se configurava como o maior poder da bacia do Mediterrâneo, adotou-se a escrita cursiva, mais prática para a administração e os negócios. Inclusive, desde o governo de Túlio Hostílio, as guerras foram utilizadas por Roma como um meio de se conseguir mais escravos, mais terra e mais dinheiro, bem como uma maneira de aliviar as tensões sociais. O modo de produção era essencialmente escravista e o modo de vida era a guerra. Ao longo dos séculos seguintes, o que se viu foi a expansão da República Romana. Primeiro, tomando todas as regiões habitadas por povos latinos e logo em seguida expandindo esse poder para os demais povos itálicos. Então, o poder da República cresceu. O que a gente pode perceber de maneira muito clara na história romana é que desde o início o trabalho escravo e mecanismos para se conseguir escravos, como, por exemplo, a dívida e a guerra, eram extremamente e foram importantes extremamente para toda a sociedade romana ao longo dos 1000 anos de história de Roma. Nesse sentido, o Ocidente teve quem puxar. Você fala, filosofia grega. Como se as pessoas filosofassem. Gente, quem eram os filósofos? 5% da população grega? 3%? 1%? Eram homens com posses, com escravos, né? Quantas eram as mulheres escravas? Até existiram. As sofistas, né? O ódio de Sócrates ao sofismo era basicamente devido ao fato de que algumas sofistas eram mulheres. Perfeito? O ódio de Platão aos sofistas era por causa disso. Até houve filósofos escravos, houve um sim. Mas, essencialmente, a filosofia não era para todos. A filosofia era para um homem livre com dinheiro. As pessoas, de um modo geral, não filosofavam. Certo? Igual hoje. Quem filosofa, gente? Quem pensa, quem reflete? As pessoas estão aí acreditando em fakeada, estão acreditando em fake news, estão acreditando que torre 5G influencia não sei o quê, que a vacinação é isso, aquilo. O povo, naquela época, como hoje, em sua maioria, era estúpido, é burro. As massas são estúpidas, as massas são burras. Você imaginar que a filosofia teve um papel muito grande. Esse papel é importante para quem? O que os gregos trouxeram de importante foi a escravização pessoal. E foi isso também que os romanos trouxeram. E os romanos acrescentaram uma nova forma, que é exatamente o direito. Quando você olha o direito no Brasil, é só lembrar da Lava Jato. É só lembrar da Lava Jato, é só lembrar do golpe, é só lembrar da prisão do presidente Lula, é só lembrar do desembargador que teve uma escrava, né? Argumentou para o ministro do Supremo, que inclusive parece que ficou nervosinho, que a escrava era como se fosse da família, e ficou tudo por isso mesmo, cara. Não teve a juíza lá do Amazonas que roubou uma criança? O direito é isso, cara. O direito é isso. Certo? O direito civil serve para garantir que os pobres obedeçam aos ricos. E o direito criminal serve para punir caso eles não obedeçam. Essa é a lógica do direito. Essa foi a lógica de Roma. Manter a escravidão e manter a dívida. Certo? Isso é muito interessante. Porque as sociedades asiáticas, e eu vou até falar sobre isso mais na frente,
As sociedades asiáticas protegiam os devedores, enquanto a sociedade greco-latina, que é a matriz do Ocidente, protege o credor. O direito é para proteger o crédito, o direito é para proteger quem tem dinheiro, o direito é para punir o devedor. É para isso que o direito serve. Max Weber reconhecia isso, e em Marx esse reconhecimento é muito mais explícito. O que é que Weber dizia mesmo a respeito do Estado? Ah, sim, ele tinha o uso legítimo da força. O monopólio do uso legítimo da força pertence ao Estado. É para isso que serve a polícia, para isso que serve o Ministério Público, é por isso que servem as leis, é para isso que servem os juízes, para proteger os ricos, para punir os pobres, para garantir que as dívidas sejam pagas, para criar uma sociedade em favor dos credores e que prejudique todas as outras pessoas. O STF aqui, inspirado no STF americano, não garantiu aos bancos o direito de pegar a única casa das pessoas? Não garantiu que os credores poderiam pegar o documento das pessoas? A carteira de motorista? O passaporte? É uma visão, é uma versão da escravidão por dívida de Roma. Certo que já vale para os Estados Unidos, agora está sendo trazida para o Brasil. A revelia da lei brasileira, né? Porque desde a Lava Jato, que começou a colocar institutos que a lei brasileira não permitia, né? Que é, por exemplo, a delação premiada, Judas Iscariotes, Joaquim Silvério dos Reis, Judas Iscariotes e Joaquim Silvério dos Reis fizeram delação premiada, cara. É o tipo de gente que faz delação premiada. É isso que é delação premiada. Todo o instituto da lei, todo o instituto jurídico do mundo ocidental serve para garantir o poder dos credores, dos donos de terra, dos ricos. Marx não falou nenhuma novidade, Marx não falou nenhum absurdo. Isso é verdade desde Roma. Perfeito? Isso é verdade desde Roma. Deixou de valer de certa forma durante o feudalismo. Mas o capitalismo fez essas coisas renascerem, né? A passagem do feudalismo ao capitalismo foi essencialmente isso aqui que nós estamos discutindo. Um sistema, o que era o feudalismo? Um sistema de obrigações recíprocas, mas desiguais, estamental, baseado na autossuficiência, em que as pessoas não eram presas por contratos, elas eram presas à terra. Isso valia para o servo, valia para o camponês, mas valia também para a nobreza. Perfeito? O capitalismo não. O capitalismo, a gente vai ver mais à frente, é bem diferente. O cara lá da bicicletinha, né, ou o homúnculo lá, o semi-anão falador de bobagem, o herdeiro, até eles são capazes de entender isso. Não dá para você viver se alimentando da própria carne, chupando o próprio sangue. O vampiro vai ter que parar. Certo? Porque o setor financeiro é isso, ele vampiriza a economia. A financiarização antecede a ruína. Por que a Argentina se tornou a Argentina que a gente conhece? Porque a economia foi financiarizada. Quando o Brasil começou a se desindustrializar e caminhar para trás? Quando a nossa economia foi financiarizada. A financiarização antecede a ruína. O capitalismo quer a financiarização. Ele busca a financiarização, mas ela destrói a economia e a sociedade. As pessoas não dão conta de pagar o juro da dívida. E aí o sistema quebra. O fato é que quando isso começa a acontecer, os próprios bancos vão ser colocados em risco. A começar pelos menores, pelos regionais. A dívida é tão grande que não tem como ser paga. Os juros da dívida não podem ser pagos. E aí os bancos vão começar a quebrar. É um efeito dominó. As bolsas quebram, tudo quebra. E os próprios americanos sabem disso. A exposição dos bancos a essa questão da dívida imobiliária está nítida, está cada vez maior. E se você está exposto a uma dívida que não pode ser paga, e na qual, na verdade, as pessoas não estão dando conta de pagar os juros, gente, é óbvio que o sistema vai quebrar. O sistema não tem a mínima, a menor chance de continuar sobrevivendo. Já era, sabe? E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Olha só o que a gente está vendo. Os juros do cartão de crédito estão subindo, a inadimplência está subindo. Como disse o rapaz lá atrás, as pessoas não estão dando conta de pagar o financiamento do carro.
Não vou nem falar de casa, não, financiamento para o carro. Não estão dando conta de pagar os juros do cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito, as pessoas estão se endividando para comer. Estão pegando dinheiro no crédito para conseguir comer. E quando chega nesse estágio, foi embora o boi com a corda. Não há mais o que fazer, não há mais como salvar a economia. Mas tem como piorar. A desdolarização. A desdolarização. Por que ela é um problema imenso para a economia dos Estados Unidos da América? Porque os Estados Unidos, desde o fim do padrão dólar-ouro, mostrei o gráfico lá atrás, foi quando a inflação americana começou a crescer, a subir. Bom, desde o fim do padrão dólar-ouro, os Estados Unidos emitem uma moeda que não tem lastro, certo? Não tem lastro. O lastro era o ouro. E o Sr. Richard Nixon, para poder atender as demandas do complexo industrial militar e agradar os banqueiros ao mesmo tempo, abriu mão do padrão dólar-ouro. Na verdade, tecnicamente, ele foi suspenso, né? Não saiu de vigor oficialmente, não. De toda forma, a partir desse momento, os Estados Unidos começaram a imprimir moeda como se não houvesse amanhã. Só para vocês terem uma ideia da loucura em que isso chegou, 80% de todos os dólares em circulação no mundo foram impressos nos últimos 3 anos. Então imprimiu-se dólar como se não houvesse amanhã. Mas o amanhã existe e ele chega e chegou e bateu na porta dos Estados Unidos. Porque os países, China, Rússia, Irã, Índia, Arábia, o mundo inteiro, Brasil, estão deixando de utilizar o dólar. E à medida que eles deixam de utilizar o dólar, acontece 2 coisas. Esse dólar tem que voltar para os Estados Unidos, e para ele não gerar mais inflação lá, os Estados Unidos têm um problema de inflação, para ele não gerar mais inflação, ele é transformado em título da dívida pública. Então ele cresce, ele faz aumentar a dívida, que já está altíssima. E outro, o dólar fica desvalorizado, e com isso o valor da economia americana cai. Vocês podem pensar, os Estados Unidos não têm nenhuma ideia do que fazer, a não ser emitir derivativos que já ultrapassam $1 quadrilhão e que só vão piorar ainda mais a situação? Na verdade, eles têm sim. Uma ideia de uma estupidez que espanta um jumento. As sanções comerciais. Las sanciones de Estados Unidos contra Huawei se están poniendo bastante interesantes. Y es que Estados Unidos está cuestionando bastante el tema del nuevo procesador del Mate 60 Pro, el Kirin 9000S, el cual es un derivado del Kirin 9000 montado en el Huawei Mate 40 Pro. Y ese equipo sí contaba con tecnología 5G. Luego se descartó los procesadores Kirin para las nuevas generaciones. Llegó el Mate 50 Pro con un procesador de Qualcomm, pero sin tecnología 5G. Y aunque en algunas regiones todavía no está disponible el 5G, en temas de marketing es un golpe bastante duro. Lo mismo le sucede al Huawei P60 Pro, el cual lleva un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 generación 1, y tampoco cuenta con tecnología 5G. Y con el nuevo Mate 60 Pro sí tenemos acceso a la tecnología 5G, pero Estados Unidos se pone tenso porque no tiene idea de cómo Huawei logró obtener tecnología 5G sin necesidad de exportar productos de Estados Unidos. China responde de manera agresiva y le prohíbe a todos los funcionarios de su país utilizar productos de Apple, en todo caso los iPhone, y Apple pierde en un día $200 mil millones. Y ahora tenemos, fíjense, 3 factores fundamentales en el día, 3 claves del día alrededor de China. Cada uno diferente, pero que nos marca la potencia que China tiene ahora mismo en el mercado y sobre todo la dependencia. La dependencia. China demuestra a Estados Unidos con Huawei, ahora se lo cuento, que las sanciones tecnológicas tampoco funcionan. ¿Por qué con Huawei? Miren, ayer unos tequis de Bloomberg cogieron un Mate P60, lo cogieron, lo compraron, así, tic, 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 y lo abrieron. Dijeron, a ver qué hay dentro. Que esto con los chinos es interesante. Lo abrieron y dijeron, ¿qué es esto? Un microchip chino. La empresa china se llama SMIC, que intenta contraponer con la taiwanesa. La empresa china, SMIC, supuestamente no trabaja por debajo de 14 nanómetros, que es la medida del 386 de nuestra época, ¿no? ¿Y qué ordenador tienes? ¿Un 286, un 386, un 486? Pues ahora es o 14 nanómetros o sobre todo 7 o 4. Y se piensa que los chinos están en 14 nanómetros, es decir, 8 años por detrás del desarrollo tecnológico estadounidense. Como nadie le vende nada,
no pueden estar por debajo de 14 nanómetros. Ayer abren ahí, lo abren, lo ponen y dicen, este chip mola. Nos miran, no vamos a ponerlo a funcionar, y dicen, la Virgen, 7 nanómetros. ¿Quién narices le ha dado una litografía de estas a China para dársela a Huawei, o dónde narices la ha conseguido Huawei para producir, hombre, se dice Bloomberg ayer, en una pequeña escala? Hombre, pequeña escala, si tú vas a la tienda y pides un Huawei P60, pequeña escala no es, depende de cuánta gente lo quiera comprar, pero pequeña escala no es. Ya está produciendo en cadena, en línea, ya está produciendo en masa. Lo cogen y dicen, pero Estados Unidos había prohibido esto. Esto está 5 años por detrás del desarrollo tecnológico actual más avanzado. Oiga, esto está incumpliendo las sanciones. Y dices, pero a ver, ¿en qué momento vais a enterar que las dichosas sanciones, por no decirle otro término, no sirven para nada en un mundo como el actual, en el que usted se sube en un avión con un bichín aquí en el bolsillo, llega al otro lado y le dice, sí, ¿te mola? Págalo. Y Chi dice, ¿cuánto dinerico? Todo esto, ¡boom! Y le tira un fajo de billetes. Y ya tiene su pequeño microchip de 7 nanómetros. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Lo que los chinos saben hacer mejor que nadie en el mundo: copiar. Y ahora usted me lo duplica, triplica, cuadruplica hasta la enésima potencia. Que quiero ese puñetero microchip a la perfección. ¿Y qué tiene Huawei? El microchip a la perfección. De tal manera que lo que vimos en la jornada de ayer es que a Rusia le has intentado sancionar y ha llegado China y le ha dicho, ¿cuánto dinero necesitan tus bancos? Estos, tomas. A China intentas evitar que sea primera potencia económica del mundo por el lado tecnológico, y China se te va por detrás, por aquí, por aquí, por aquí, y dice que no, que ya lo tengo, está aquí. Huawei, sin esconderlo, sin nada. Si es tan fácil como que un tequi de Bloomberg lo abre y dice 7 nanómetros, y los chinos dicen, ¿te mola? No dicen, me han descubierto, dicen, ¿qué pasa? ¿No tengo derecho? ¿O qué? ¿Que tú me marcas el derecho en el que yo puedo fabricar? Está saltando toda la geopolítica por los aires. Ya no hay un poder unilateral, en este caso Estados Unidos, que impone cómo y con quién se hace el negocio, sino que China no tiene por qué obedecer a nadie en la generación, además, de los dos bloques. ¿Por qué? China, en la jornada de ayer... Veja bem, na Rússia as sanções fracassaram miseravelmente, porque a Rússia não só está vencendo, como ultrapassou a Alemanha e é a 5ª maior economia europeia. As sanções tecnológicas contra a China também fracassaram miseravelmente. A gente já até pode acreditar que os Estados Unidos desistiram de sanções, mas não. A ver, el día de ayer Estados Unidos sufrió la peor derrota a nivel mundial en esa lucha por poner fin al bloqueo que mantiene injustamente contra Cuba. ¿Por qué lo decimos? Porque la votación que se hace todos los años fue récord el día de ayer. A ver, vamos a repasar los números. 191 países apoyaron la resolución de Naciones Unidas que condena el bloqueo económico a Cuba. Solo 2 votaron en contra: Israel y, llamativamente, Estados Unidos. No, claro, es que es el bloqueo de Estados Obvio. Unidos. Lo diferencial en este año, porque ya son más de 2 décadas, ¿no?, que siempre vota la mayoría del mundo por poner fin a este bloqueo económico, financiero y comercial. Lo nuevo es que no hubo abstenciones, Claro. solamente 2 países en contra, porque siempre Estados Unidos, a través de sus alianzas comerciales y estratégicas, lograba un número más importante, tal vez 3 o 4 negativos, algunas abstenciones, pero ahora 191 países. Recordemos que el canciller cubano calificó como decepcionante el voto de Estados Unidos. Ok, as sanções fracassaram miseravelmente, não estão mais dando certo. Existe um plano B? Claro que existe um plano B. E é só ir buscar ele nas origens do capitalismo, nas origens dos Estados Unidos. O roubo é o plano B. Pues los estadounidenses han cometido un tremendo error que podría costarles muy caro y bueno, podría desatar una guerra comercial petrolera y que con secuelas inesperadas. Y es que han decomisado los americanos un buque tanque
con más de 1 millón de barriles de petróleo que habían salido desde una refinería de Irán e iban y están dirigidas hacia China. Y esto con el pretexto de que tienen sancionados los estadounidenses a los iraníes. Pero bueno, una cosa es las sanciones económicas y otra cosa es el literal robo o pirataje de un carguero petrolero por esto, ¿no? Al final, este petrolero iraní estaba en aguas internacionales, los estadounidenses no tienen jurisdicción ahí, pero eso no importó, los detuvieron y se robaron 1 millón de barriles de petróleo. Lo cual, bueno, podría finalmente desatar la venganza de parte de Irán, recordando que Irán está rodeado de bases militares estadounidenses y no sería la primera vez que haya una represalia en ese sentido. Y bueno, también claro, el hecho de que China podría también movilizar otros recursos igual de guerra comercial. Wow, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, si tú eres de los que les gusta One Piece, que por cierto ahorita se acaba de lanzar en Netflix, una historia de piratas, y tú dices, es que me gusta el tema de los piratas. Ojalá me hubiera tocado vivir cuando los piratas estaban allá afuera y se ponían a estar robando, contrabandeando las mercancías de otros países, como allá en Inglaterra. No te preocupes, porque todavía lo puedes hacer y de forma legal. Y te voy a explicar en este video cómo. Es tan sencillo como que te unas a la Marina de los Estados Unidos. Y no es broma. Es que actualmente se está dando a conocer que Estados Unidos incautó cerca de 1 millón de barriles de petróleo iraní. Simplemente porque quisieron. No hay ninguna razón real por la cual ellos simplemente dijeron, está sancionado por nosotros. Entonces, si vemos un buque lleno de petróleo iraní, por lo tanto nos pertenece. No es broma. Dice que el gobierno estadounidense ha confirmado que confiscó casi 1 millón de barriles de petróleo crudo iraní que supuestamente tenía como destino China. El Departamento de Justicia confirmó que el 8 de septiembre Estados Unidos confiscó un cargamento de petróleo crudo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización de estas que dan miedo, extranjera designada. O sea, simplemente ellos decían que así era y te fregaste. Al confirmar la confiscación, el departamento también anunció su primera resolución penal relacionada con la venta y el transporte ilícitos de petróleo iraní, lo que constituye una violación de las sanciones estadounidenses. O sea, ellos se sienten que tienen el derecho de poder, pues si ellos de manera arbitraria en un papelito anotan que están sancionados, por ejemplo, los aguacates de México. Si llegase a estar unos aguacates allí, ellos pueden llegar y decir, pa Miguel Luis. ¿Por qué? Porque yo lo decidí, así que te fregas. Literalmente estaban en aguas internacionales. ¿Qué onda con esto? Dice, esta es la primera resolución penal que involucra a una empresa que violó las sanciones al facilitar la venta y transporte ilícitos de petróleo iraní y llega en conjunto con una incautación exitosa de más de 980 barriles de petróleo de crudo de contrabando, que a precios actuales vienen siendo cerca de 86 millones de dólares. O sea, Estados Unidos siendo el bully, el primer, ¿cómo les suelen decir a Rusia? Que es un país que abusa, un país bully porque agarra un país más chiquito. Pues prácticamente Estados Unidos está haciendo aquí lo mismo. Lo mejor es cuando ellos nos dan la razón por la cual está supuestamente sancionado este grupo. Y ahorita lo vamos a ver si le cae el anillo a alguien más, a ver si el saco se lo puede poner a alguien más. El transportista griego Empire Navigation, la compañía operada por Suez Rajan, acordó cooperar y transportar el petróleo iraní a los Estados Unidos por su propia cuenta, una tarea que desde entonces ya se ha cumplido. O sea, agarraron el petróleo, lo dijeron, hey, está sancionado, me lo voy a quedar. Lo agarran y se lo llevan hacia los Estados Unidos sin pagar nada. ¿Por qué? Porque decidieron sancionarlo y te fregaste. La carga de contrabando es ahora objeto de una acción de decomiso civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, afirmó el Departamento de Justicia. La denuncia de decomiso de Estados Unidos alega que el petróleo a bordo del buque está sujeto a decomiso con base en los estatutos estadounidenses sobre cosas que dan miedo y el blanqueo de capital. El Tesoro de Estados Unidos ha declarado que los ingresos del contrabando del petróleo iraní apoyan a las fuerzas de Quds, una unidad élite dentro de este otro grupo, que no quiero estar diciendo para que no nos vayan a censurar el video. Están diciendo que es que el dinero, la ganancia va para allá, entonces te voy a tener que sancionar.
Los documentos judiciales, y creo que es la mejor parte, alegan que las ganancias de las ventas de petróleo respaldan toda gama de actividades malignas de este grupo, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva, algo así como las bombas de racimo que le están entregando a Rusia, a Ucrania, o como los misiles con uranio empobrecido. ¿Algo así o no? ¿O eso es distinto porque eso es democrático? ¿Cómo va? ¿Cuál es la distinción? Dice, arma de destrucción masiva y sus medios de lanzamiento, el apoyo a las cosas que dan miedo y abusos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Así como Azov con los residentes ucranianos que no querían pertenecer a los residentes a Ucrania. Algo así, como esos abusos como que, no sé, pegaran a la gente a postes desnudos a temperaturas bajo cero. O esos no, porque son democráticos. Es que no me queda muy claro si lo hace Estados Unidos está bien. Pero si lo hace otros, no. Ahí se pinta la línea y te voy a robar todo lo que llegue. Y es que aquí posiblemente, la verdad es que no es mucho. 1 millón de barriles de petróleo, sí suena bastante. 86 millones, también suena bastante. Pero viéndolo todo, Estados Unidos quizás vayan a utilizar esto. Y eso podría ser, y lo van a inyectar directamente aquí a su fondo de petróleo, que tienen sus ahorros de petróleo, ya que Biden estuvo vendiendo cerca de 1 millón de barriles diariamente para hacer que cayera el precio de la gasolina. Ahorita lo tienen que comprar caro. Este milloncito va a ser un donativo muy, muy grande para este fondo. Puede ser que vaya a ir para allá, pero en términos de precio, ¿cuánto es? Pues actualmente el petróleo que viene desde Irán está en $86, 86.16. Entonces, pues hasta cierto punto, sí, fueron como 85 millones, 86 millones. Uf, qué negociazo, ser pirata. Ser pirata y decir que estás haciendo tu trabajo a favor de la democracia. Pero bueno, ni modo, es que aquí en el mundo, acuérdense que ustedes votaron para que Estados Unidos fuera la policía global. ¿No se acuerdan? No, ni yo tampoco, pero pues, por alguna razón es el imperio. Hay una ola de pequeños robos en Estados Unidos, pero no te han dicho cuál es el verdadero robo que se está dando. Ha habido una ola gigantesca de pequeños furtos, incluso bastante sistematizados, en diferentes tiendas de Estados Unidos. Se ha vuelto un video común que nos topamos prácticamente todos los días en redes sociales de gente que casualmente entra a una tienda, agarra ahí bolsas, papel higiénico, una tele y sale caminando como si nada. Se ha vuelto tan común esto que en algunos estados incluso lo han sistematizado y han dicho de que, oye, pues si es un robo menor a $1,000, ni los pares. Incluso los guardias de seguridad tienen indicaciones de no interferir y dejar que la gente simplemente robe. Y esto se ha vuelto pues bastante común. Hay un alarmismo por parte de los medios americanos enfocados en esto, ¿sabes? Como si fuera realmente el fin del mundo. Y claro, algo dice esto de la realidad material americana. Pero me encantó porque encontré una contranoticia. Y aquí les quiero recomendar que siempre es bueno leer las noticias a contrapelo, ¿no? Lo mismo que decía Walter Benjamin sobre la historia. La historia hay que leerla a contrapelo. ¿Por qué? Porque la historia la cuentan los ganadores, pero no la conoceremos hasta no reivindicar la voz de los perdedores. Pues las noticias las cuentan los ganadores, los hegemónicos, los dominantes. Las noticias hay que leerlas a contrapelo, porque no vamos a saber realmente lo que está sucediendo a menos de que leamos el mundo desde el punto de vista de los perdedores. ¿Cuál es el verdadero crimen que se está dando? El verdadero robo que se está dando en Estados Unidos. El robo de salarios. El verdadero crimen que se está dando en Estados Unidos hoy por hoy, el gran problema que tiene Estados Unidos hoy en robo es el robo de salarios. ¿Qué tanto? Tanto. El robo de sueldos, solo en violaciones de salario mínimo, son $23 billones. 23 billones americanos. 23 mil millones de dólares es lo equivalente al robo por violaciones al sueldo mínimo. Después hay otro robo, que literal es robo, porque debería de pagarle si esto es una violación a la ley y al marco legal. Es el robo por trabajar horas extras, que es de $8,800 millones. Después está el robo por parte de no respetar el tiempo de descanso de los trabajadores, que es de otros $4,000 millones. Y después está el robo por horas extras, que son los trabajos fuera de horario, que son otros $3,200 millones. ¿Y a cuánto equivale el robo, como los videos que vemos todos los días de alguien metiéndose a una tienda y sacando una bolsa, un plátano, un papel higiénico? Ese robo equivale a $0.34 billones. ¿Y dónde están los medios todos los días hablando de la violación sistemática de los derechos de los trabajadores y su robo de sueldo por
a sueldo mínimo, por trabajar de más, por no respetar sus breaks, sus tiempos de descanso y las horas no pagadas. ¿Alguien vio todas estas noticias esta semana? Digo, porque en proporción estamos hablando de 23 más 8 más 4, vamos a poner unos 40, ¿no? 40 billones contra punto 3. Por cada persona metiéndose a robar una tiendita, deberíamos de ver 80 noticias sobre los robos sistemáticos de la clase capitalista a la clase proletaria. Yo no los he visto. ¿Ustedes los han visto? Sin remordimiento, banda. Estoy de acuerdo con la frase sin remordimiento. Vayan al baño en horario de trabajo, caguen, llévense el celular, al chile, mientan, engañen, todo lo posible dentro de lo legal para no caer en problemas fiscales y violaciones legales reales. Engañe todo lo que puedan. Esto es una guerra de clases y la estamos perdiendo durísimo. ¿Y los medios? ¿Quién es el cliente de los medios? Tú no. ¿Quién es el cliente de los medios? Los que se anuncian. Las marcas son las clientes de los medios. Tú eres el producto. Tú eres el que consume videos. Y a ti te venden comerciales. El cliente real de la empresa mediática es el anunciante. Entonces, obviamente, el capitalista mediático no va a hablar mal de los anunciantes. Ese es el verdadero robo que se da en Estados Unidos. 4 países de la Unión Europea prohíben a los carros con matrícula rusa entrar a sus países. Pero se puede hacerlo en tanques o blindados. Después de todo, la legislación de la Unión Europea no lo prohíbe. Поехала техника. Наблюдаем, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Enquanto a gente fica vendo o tanque russo destruindo 2 outros tanques ucranianos e 8 blindados, e fica refletindo sobre as palavras irônicas da moça russa que a gente acabou de ouvir, de que ok, os carros podem até não entrar, mas não há lei que proíbe os tanques, e é claro, tá óbvio que ela quis dizer, né? Eu fico pensando honestamente que a Europa escolheu afundar junto com os Estados Unidos. E ela está conseguindo isso. Ela vai afundar junto com os Estados Unidos. E como eu vinha dizendo há algum tempo, o Japão fez uma escolha diferente. Esses dias aí para trás surgiu a notícia de que o Japão também vai desdolarizar a sua economia e seu comércio exterior, se juntando assim aos países dos BRICS e às nações do Sudeste Asiático. Então, a desdolarização é um fato da vida. E o Japão, embora pareça só mais uma colônia, tipo a Europa e tipo a Coreia do Sul, é um país que tem, digamos assim, as suas próprias prerrogativas. E eu falei, gente, se os Estados Unidos acham que o Japão vai se comportar como está se comportando a Europa, ele está muito enganado. Está muito enganado mesmo. Porque eu, sinceramente, eu fico pensando, um cara que nem o salsicha de fígado lá, né? O Olaf, o que ele tem no lugar do cérebro? Ou no lugar do coração, né? Porque ele está sacrificando a população do país dele para defender interesses contrários ao do povo dele e que, em última instância, só beneficiam os Estados Unidos. Só beneficiam o governo americano, as empresas americanas. Então, o que o Olaf Scholz está fazendo no governo da Alemanha? Provavelmente o mesmo que os outros governantes da Europa estão fazendo nos próprios governos, atuando como vassalos dos Estados Unidos. O que é uma relação quase feudal, em que os Estados Unidos exercem a suzerania, a Europa, Taiwan, Coreia do Sul, exerce a vassalagem. O Japão pode até ser vassalo, mas não é o que ele pretende para o resto da existência, não. Isso está ficando cada vez mais óbvio. E se a gente reflete sobre a quantidade de países que, direto ou diretamente, efusivo ou discretamente, está desafiando o poder americano, cara, é aquilo que eu disse. Junte-se isso com as informações que eu dei sobre o esfacelamento interno, econômico dos Estados Unidos. E a gente vai ver que o mundo vai mudar muito rapidamente. Muito rapidamente. Certo? A Rússia, como você vê nesse vídeo aí, um tanque versus 10, tem uma superioridade tecnológica indiscutível.
indiscutível. E isso é porque ela está lutando com um tanque, não estamos nem falando de mísseis, né? Se fosse os Estados Unidos, pedia para sair.